que dá início a uma série de atividades em nome do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. O pessoal estava perguntando para mim o que significa laicato. Laicato é um termo utilizado dentro da igreja para representar as pessoas que não são ligadas ao clero, né? A hierarquia da igreja. Então é um evento chamado pela igreja, do qual a gente faz parte enquanto conselheiro do diocesano, ou seja, que compreende as mesmas cidades da nossa região. Okay? Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Então o Conselho, o que é o Conselho Nacional do Laicato? É um organismo da igreja cristã, especificamente da católica, que congrega, representa o laicato brasileiro nas suas várias constituições, a diversidade e riqueza dos movimentos pastorais que a igreja tem. E ele busca ser o seu articulador, o organizador, para trazer, desenvolver, aprofundar a formação do leigo e da leiga da igreja. Claro, de uma forma crítica e criativa para isso. Então, nesse sentido, o CNLP diz que as várias mãos que a igreja tem precisam ser colocadas a serviço da sociedade. Quando eu estava fazendo a convocação, chamada para o pessoal participar desse evento, eu recebi uma crítica que para mim foi, mais do que crítica, para mim foi um elogio. Uma conselheira me falando assim, não sei por que a igreja, claro que não falou para mim na cara assim, mas de lado, não sei por que a igreja se mete com essas coisas. Aí eu voltei para fazer uma conversa com ela e falei que a igreja se mete para fazer essas coisas, porque a igreja está presente no mundo, ela é o mundo, então enquanto representante da sociedade, que ela está nessa sociedade, ela tem que ser efetiva na condução das coisas que o mundo está passando e vivendo. Se a igreja fosse deslocada do mundo, talvez não precisasse dessa intervenção. Como ela está no mundo e não está sendo dada do jeito que nós cristãos entendemos como sendo uma proposta de Deus, a gente acha que a igreja já está junto. Pelo menos uma igreja que se diz cristã. Se é uma igreja cristã, ela tem que estar envolvida, senão ela vai ser menos uma igreja de Cristo no nosso meio. Então, para começar, eu gostaria só de fazer uma fala do laicato, já que todo mundo perguntou. Ela é uma representação dos leigos e das leigas, mas esse nome, leigo e leiga, traz sempre uma ideia de que é quem não conhece, quem não sabe direito, né? E não é essa a expressão usada para representar, então, o nosso conselho. E o termo do laicato, ele vem do latim, laus, significa, a gente foi buscar, significa quem canta para adormecer as crianças. Hoje estou com isso. Pode chamar a gente de leigos de laicato, que eu vou gostar bastante, né? Aquele que canta para adormecer as crianças, né? Gostei. Bom, é uma prática nossa enquanto conselho, toda reunião que a gente faz, a gente fazer uma oração inicial. Então, assim, como hoje a gente está num público que não é só necessariamente nosso, da Igreja Católica, e a gente gostaria que fosse cada vez mais assim, mais aberto, mais participativo no todo, o que nós vamos fazer agora, então, para aqueles que não creem, que não tem uma religião, não tem uma crença, não tem uma mística, talvez pudesse servir como uma reflexão para a gente iniciar. Para quem não é cristão, mas tem uma espiritualidade qualquer, que fosse talvez para nós um momento de reflexão. E para quem é de fé, para quem acredita em alguma coisa, então que fosse para nós uma grande inspiração, essa oração, essa fala inicial que a gente trouxe na voz de um grande cantor da música popular brasileira. Coloca mais essa.
Carolina de Campos Salvato, ela é a nossa colaboradora voluntária aqui fazendo intérprete em Libras. Se alguém precisar dos trabalhos, ela está à disposição. Obrigado, Carol, pela parceria. Então, antes da gente passar para o debate em si, eu gostaria de fazer uma mesa de abertura, onde a gente gostaria de pedir a representação de alguns segmentos que a gente tem aqui. Então, para fazer uma saudação, gostaria de compor a mesa com um representante do Conselho Tutelar dos vários municípios. O que vai representar aqui para a gente, então, é o Leonardo Duarte, que ele é conselheiro de São Bernardo do Campo. Representando o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, vou chamar a Alzira Lourenço de Carvalho. Ela é conselheira aqui em Santo André, com a gente. Representando, já aproveitando para agradecer a Clasa, que ofereceu um espaço para que a gente pudesse se reunir hoje, Dr. Marcos Madeira. Ele é o presidente criativo e o futuro presidente da Clasa. Obrigado pela ajuda, pela parceria. Obrigado pela parceria. E para presidir essa nossa mesa de abertura, queria chamar o padre José Pedro Teixeira de Jesus, que ele é o assessor da Diocese para o Laicato, do Conselho de Leigos. Então, primeiramente, agradecer o pessoal da mesa pela presença. Uma saudação breve, começando pelo Leonardo, pode ser? Oi, pedir licença para falar em pé. O corpo fala melhor do que a boca, né? Primeiro, agradecer, parabenizar o Conselho por estar organizando um evento tão importante numa região em que os índices de violência contra a criança e adolescente, infelizmente, têm crescido, apesar de várias políticas públicas que foram implantadas nessas últimas 2 décadas. Mas os desafios, eles parecem cada vez maior. Então, parabenizar o Conselho por ter abordado um tema tão importante e dizer que o Conselho Tutelar, a nível regional, né, nós temos o Fórum Regional, que reúne os Conselhos Tutelares das 7 cidades do ABC. Nós temos aqui a conselheira Tânia, Débora e Eliana, as companheiras de luta aqui, conselheiro de Santo André, e o conselheiro Toninho também. Hoje eu atuo em São Bernardo, mas a gente tem uma atuação a nível regional a partir do Fórum Municipal, do Fórum Regional, e a gente tem travado algumas lutas aí fundamental para garantia do direito da criança e do adolescente. Gostaria de dividir aqui para vocês que eu estou nessa batalha desde os meus 12 anos. Eu estive em São Bernardo em situação de rua, quando adolescente, fui atendido pela uma entidade que chama Projeto Meninos e Meninas de Rua, depois onde passei a ser educador e mais recentemente fui eleito na cidade, em primeiro lugar, para exercer o papel de conselheiro tutelar, que eu tenho entendido que é um desafio muito grande, não só para mim, que tive um histórico de ter passado pela rede de atendimento, mas para qualquer outro cidadão que tem como prioridade lutar pelos direitos humanos de criança e adolescente. Gostaria de dizer que as nossas principais tarefas hoje na região é lutar contra os eventos de tortura ocorridos nas unidades da Fundação Casa, tanto de Mauá quanto de São Bernardo. Inclusive, recentemente nós acionamos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos denunciando os atos de tortura cometidos contra os adolescentes dentro das unidades de Mauá e de São Bernardo. E um dos grandes desafios da gente também a nível regional tem sido a qualidade na política de proteção básica, né? Que a gente sabe que muitas das vezes, quando não se tem políticas que garantam o acesso básico das crianças, das famílias, dos adolescentes, a gente tende a ter prejuízo
quando esse adolescente está na sua fase de juventude, coisa do tipo, que é onde eles são os maiores vítimas de assassinatos e da violência do Estado contra essa faixa etária. Então, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a presença de todos e estamos à disposição para contribuir aí para outros debates também. Boa tarde a todos e todas. Do CDCA de Santo André, como conselheira de direito, agradecer também o convite. Que bom essa oportunidade de estar mais uma vez aqui para ouvir o doutor Antônio Carlos Malheiros, Plínio Sampaio, obrigada. E o quanto é importante, né, para nós que trabalhamos na área da infância, da criança e adolescência, ouvir pessoas que têm no seu histórico, na sua vida, as experiências que trazem, que dividem com a gente. Para nós é um prazer muito grande estar aqui, ouvindo-nos, somando sempre, né? Obrigada. Boa tarde. A Casa Lions de Adolescentes de Santo André sente-se bastante honrada por ter esse evento do CNV aqui, sendo realizado aqui, em função de ser uma entidade que trabalha com adolescentes já há 38 anos, até pouco tempo atrás somente com as meninas, e hoje em dia trabalha com meninas, adolescentes dos dois sexos, e hoje focado no trabalho de fortalecimento de vínculo familiar para poder melhorar ou colaborar com a condição de desenvolvimento dessa geração, dessas gerações que a gente já teve bastante por aqui. Então a gente está muito feliz por esse evento que está acontecendo hoje. Muito bem, boa tarde também. Eu estou muito feliz em rever o Dr. Plínio. Ele foi meu professor de economia e teologia, não é? E eu tenho uma frase que eu guardei, ele disse: tudo tem a ver com a economia. Então eu não sei ler o Evangelho sem pensar na economia, tá vendo? Não sei se eu aprendi a lição, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, ao meu ver, hoje, quando se pensa na morte, se pensa em descartar. Então não se há mais não temos mais um critério de saber o que é descartável e o que não é. Se pensássemos então no ser humano como reciclável, talvez seria um pouco mais humano, porque o ser humano se recicla, agora descartável não dá. Então eu estou bastante esperançoso com essa iniciativa de hoje, porque afinal de contas nós todos sabemos muito bem o que tem acontecido. Não vou fazer sermão, mas ontem uma das leituras era sobre os adolescentes de uma família macabaica. Eles morreram torturados, mas eles têm uma causa. Então a diferença entre você morrer torturado por uma causa ou morrer torturado por um descarte é aí que faz a diferença. Ajudar os nossos jovens a descobrir um horizonte onde ele possa de fato se convencer de que ele vale por ser ser humano e, para quem crê, por ser filho de Deus. Isto é o nosso grande desafio. Então o Padre Joãozinho está aí, também presente, representando a pastoral carcerária, e temos aí tantas outras pessoas, homens e mulheres de boa vontade. Então eu tenho que parabenizar essa iniciativa, apesar que fica meio estranho se eu faço parte do conselho parabenizá-los. Mas é que também eu penso, e aí por minha responsabilidade eu digo isso, que é um gesto de coragem, que há muito tempo eles estão tentando provocar esse encontro, e muitos empecilhos têm aparecido, porque isso pode desencadear problema tanto com políticas públicas quanto com outros interesses.
Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu creio que agora nós podemos partir para aquilo que viemos aqui, não é? Roberto, por favor.